3, de 1 a 7. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto. Esta carta é uma carta pastoral, onde Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, e um pastor em Éfeso. E ele então mostra aqui sobre as marcas dos presbíteros e dos diáconos. E hoje nós iremos falar sobre as marcas da vida de um presbítero. Vamos ler o verso de 1 a 7, todos juntos? Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Oremos ao Senhor. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor esteja sempre levantando nesta igreja bons presbíteros, bons líderes, ó Deus, bons diáconos, e que eles sejam cheios do Espírito Santo, para servir ao Senhor, ó Deus, com alegria, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja preparando também a igreja, ó Deus, para voltar, ó Deus, naqueles que são vocacionados, naqueles que são preparados, ó Deus, para o presbiterato da igreja e para o diaconato da igreja. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a vida desta igreja, enchendo a vida dos irmãos, ó Deus, de sabedoria e graça, para poder, ó Deus, eleger líderes, ó Deus, tementes ao Senhor, líderes, ó Deus, cheios de conhecimento da Tua palavra, líderes abençoados e abençoadores, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. As marcas da vida de um presbítero. Nós temos 5 presbíteros vencendo seus mandatos. Presbítero André, presbítero Cláudio, presbítero Elias, presbítero Ronivaldo e presbítero Saulo. E nós temos 4 diáconos também vencendo seus mandatos. O diácono Adilson, diácono Arthur, diácono também Cristiano e José Jerônimo. E nós podemos ver nesse texto, meus irmãos, que alguém afirmou que a igreja sempre caminha conforme os passos dos seus líderes. Líderes fortes, igrejas fortes. Líderes abençoados, igrejas abençoadas. E essa frase é profundamente verdadeira. Quando a liderança é firme, o povo encontra direção. A gente pode perceber quantas igrejas às vezes têm líderes fracos, líderes que negociam a fé, líderes que vendem o evangelho, líderes que querem reinterpretar a Bíblia, modificando-a e não aceitando a sua doutrina, líderes que abandonaram o verdadeiro evangelho. Por essa razão, Deus nunca deixou a sua igreja sem governo espiritual. Deus sempre vai levantar líderes na história. A gente pode perceber que Deus levantou grandes líderes na história. Vamos pensar Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, grandes líderes que Deus levantou na história, homens que não eram perfeitos, mas foram levantados por Deus. Deus levantou profetas, Deus levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Deus levantou também na história. Quando a gente olha na história da igreja, o Senhor Jesus chamou 12 discípulos. E depois, na vida da igreja primitiva, Deus levantou 7 diáconos para cuidar das mesas, para cuidar da beneficência na igreja.
Então, Deus nunca deixou a sua igreja sem governo espiritual. O Senhor levanta homens para cuidar do seu povo. Por isso, Paulo escreve dizendo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E observe que Paulo não chama aqui o presbiterato de honra, mas de obra. Presbiterato é obra de Deus. Não é promoção espiritual, é trabalho santo, é serviço. No Novo Testamento, episcopo, bispo, presbítero e pastor descreve o mesmo ministério. Quando a gente lê, por exemplo, Atos capítulo 20, quando Paulo faz a despedida ali dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele chama os presbíteros e declara que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus comprada com seu sangue. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 20, 28, está escrito assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E quando a gente lê Timóteo 5, 7, ele os chama novamente de presbíteros. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. A palavra presbítero quer dizer ancião. Ancião não quer dizer que seja velho, mas quer dizer que seja maduro na fé. Alguém experimentado, alguém maduro, alguém que tenha conhecimento de Deus, que tenha experiência com Deus, que tenha bom testemunho em casa, fora de casa, que é uma bênção na igreja e fora da igreja. Homens experimentados. Então, presbítero quer dizer ancião, né? Maduro na fé. Portanto, não são cargos diferentes. Presbítero e bispo e pastor. E nós podemos ver que são funções complementares do mesmo chamado. Na igreja presbiteriana, os que ensinam são chamados de presbíteros docentes. E aqueles que governam são chamados de presbíteros regentes. Então, o presbiterato é ministério e não título, é serviço, não status. Segundo o artigo 50 da nossa Constituição, da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz que o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então, é aquele que está junto com o pastor, cuidando do governo espiritual da igreja, zelando pelos interesses da igreja. Além do mais, o artigo 51 diz o seguinte, que compete ao presbítero. Veja a competência do presbítero regente: levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então, nós podemos ver que o presbítero é um conselheiro, aquele que visita, aquele que aconselha, aquele que exorta, aquele que cuida da vida da igreja. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos. Quem são os neófitos? Aqueles que são, que estão começando a caminhada cristã, que são novos na fé. Consolar os aflitos, cuidar da infância. Olha bem que o presbítero tem que cuidar da infância, tem que se preocupar também com as crianças, e da juventude, tem que se preocupar também com a juventude, para que a juventude não caia nos carnavais, nos bordéis. É triste ver, às vezes, um jovem pulando carnaval e, às vezes, postando na rede social ainda. Isso não é crente, é um cabrito no meio da congregação. Então, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, e conhecer aqueles que estão sofrendo. Distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte da ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. Então, todo ano nós fazemos eleições aqui de um presbítero que vai representar a igreja no presbitério. Eu sou presidente do presbitério Eldorado. Então, nós elegemos aqui, todo ano, um presbítero para representar a igreja de Lindéia no presbitério.
E ali, quando ele chega no presbitério, ele pode representar a igreja no Sínodo. Aí ele vai representar a igreja no Sínodo Oeste de Belo Horizonte. E pode representá-la até mesmo no Supremo Concílio. Este ano nós temos a reunião do Supremo Concílio. Eu estarei representando como pastor o nosso presbitério. Eu e o pastor Daniel. E nós temos outros 2 presbíteros também, que foram na reunião do presbitério e foram eleitos para representar o presbitério no Supremo Concílio. Então, nós somos 2 pastores e 2 presbíteros representando o presbitério Eldorado na reunião que acontece de 4 em 4 anos, né, no Supremo Concílio. E esse ano a nossa reunião vai ser em Manaus, na Igreja Presbiteriana de Manaus, a primeira Igreja Presbiteriana de Manaus, tem mais de 12 mil membros. E esta igreja vai estar hospedando, recebendo todos os conciliares de todo o Brasil, do norte, do sul, do leste e do oeste, e vão estar recebendo também as delegações de missionários que vêm de fora para representar as missões fora do Brasil nesta reunião do Supremo Concílio. Então, o trabalho do presbítero é de suma importância. Eu sempre digo que todo pastor é presbítero e todo presbítero é pastor. João Calvino escreveu que o ofício de presbítero não pertence a qualquer homem, é tarefa valiosíssima e de pesada responsabilidade. Então nós podemos perceber que o homem vocacionado, ele tem uma responsabilidade e uma tarefa de suma importância. A grande ideia do texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é que Deus não procura apenas homens dispostos a liderar a sua igreja, mas homens cuja vida confirme o evangelho que anunciam. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo aqui mostra que o verdadeiro ministério começa não no púlpito, mas no caráter. E por isso ele apresenta as marcas de um bom presbítero. E a primeira marca que nós podemos ver aqui, o caráter pessoal do presbítero, é a sua vida pessoal. O texto diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja o quê? Irrepreensível. Vamos ver isso? Irrepreensível. Isso não significa perfeição absoluta, porque ninguém é perfeito, mas significa uma conduta ilibada, uma conduta irrepreensível, uma vida sem acusações legítimas. O presbítero não é impecável, mas é um exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Veja a sua vida moral e conjugal, esposo de uma só mulher. Aponta para a fidelidade. O líder deve ser moralmente íntegro. Seu casamento precisa confirmar a sua mensagem. Uma igreja dificilmente confiará na doutrina de um homem cuja família desmente a sua fé. Quando a família é toda bagunçada e a vida toda desarranjada, desorganizada, briga conjugal, isso o quê? Desmente a fé. Ele precisa ser um exemplo também dentro de casa. A sua vida emocional e social. Veja o que diz o texto: temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Existem muitos presbíteros que às vezes, né, perderam o ministério por causa do vinho, da bebedice. Não dado ao vinho. O presbítero não pode ser dominado por impulsos, por vícios ou ira. Um homem briguento não pode cuidar do rebanho. Em vez dele apagar o fogo, ele vai jogar gasolina no fogo. Um pastor disse que quem tem pavio curto, normalmente tem ministério curto. Eu lembro de que um pastor, ele falou: olha, pastor, eu tenho, né, não tem nem pavio curto, eu não tenho nem pavio. Eu estouro à toa. Ele precisa controlar as suas emoções. Muitas vezes nós somos iracundos. E a igreja precisa de homens pacificadores, não de incendiários. Quem é um pacificador? Aquele que promove a paz. O Senhor Jesus disse que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então Jesus declarou o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o presbítero, o que ele lidera? Ele lidera com firmeza, mas também com ternura, com doçura, com mansidão, sendo um promotor da paz. E ele confronta o pecado,
Porém, ele ama o pecador. Ele ama o pecador porque ele quer ver outras pessoas resgatadas, outras famílias sendo abençoadas, outros corações sendo transformados. O texto diz também não avarento, ou seja, ele não é amante do dinheiro. O dinheiro não rege a sua vida. O dinheiro atende a tudo, mas o dinheiro não pode ser senhor das nossas vidas. O dinheiro não pode dominar quem serve o Senhor. E o problema aqui não é possuir dinheiro, não é ser rico. Quando a gente olha na Bíblia, nós temos muitos homens que foram ricos. Por exemplo, Abraão era um homem riquíssimo, Isaac era rico. Não é problema ter dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O líder espiritual precisa demonstrar que o evangelho vale mais do que qualquer ganho material. Lembra que Jesus escolheu 12 discípulos? Mas um foi chamado Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Por que ele traiu Jesus? Por causa do vil mental, por causa do dinheiro. Ele trocou Jesus por causa de 30 moedas de prata. Existem muitas pessoas também que fazem como Judas, que às vezes deixam Jesus por causa do dinheiro, deixam Jesus por causa do trabalho, ou deixam Jesus por causa do carnaval, por causa de 4 dias de carnaval. Outras pessoas deixam Jesus por causa da imoralidade, por causa de 5 minutos de prazer, deixando aquele que é o prazer real, verdadeiro e eterno. Por isso, meus irmãos, o evangelho vale muito mais do que qualquer ganho material, porque quem ganhou a alma para Cristo ganhou mais do que o mundo inteiro. A gente pode perceber como a teologia da prosperidade atrapalhou a vida da igreja. As pessoas não vão, às vezes, na igreja para cultuar, mas vão para prosperar. Não é pecado ser próximo mesmo. Não é pecado você avançar na vida, você ser um empreendedor, ser um grande empresário. O pecado são essas coisas dominarem o nosso coração. Nós podemos ter tudo nesta vida, mas essas coisas não podem tomar o nosso coração. Jó também foi um homem riquíssimo. E quando ele perdeu tudo, ele não atirou no ouvido, ele não pulou de uma ponte, ele não pulou de um precipício. Quando ele perdeu tudo, ele perdeu todos os seus bens, toda a sua riqueza, tudo aquilo que tinha, e perdeu os seus 10 filhos. Sabe o que ele disse? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que você diria isso se perdesse tudo? Jó era um homem íntegro e reto, que se desviava do mal. E quando ele perdeu tudo, ele não blasfemou contra Deus. Ele não abandonou a sua fé, porque o Senhor era o principal na sua vida. Mas vejam bem, meus irmãos, que o ministério espiritual do presbítero, Paulo afirma, apto para ensinar. O presbítero deve ser o guardião da doutrina, tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a confissão de fé, o breve catecismo, conhecer também o catecismo maior da igreja, tem que conhecer a boa doutrina. Existem muitas igrejas desfaceladas porque tem líderes que não conhecem doutrina. Então, o presbítero não apenas governa para administrar as causas de uma construção, ele não governa apenas decisões administrativas, ele protege a fé da igreja. O Warren Wiersbe, ele escreveu o seguinte, que o líder que tem preguiça de estudar é certamente uma calamidade no púlpito. Então, todo presbítero deve conhecer a palavra, tem que ensinar na escola dominical, tem que discipular, tem que aconselhar, tem que visitar. Como é que o presbítero vai visitar se não conhece a doutrina, não conhece a palavra de Deus, não tem nada para oferecer para ninguém? Então, o presbítero, ele supervisiona o povo de Deus. Episcopo significa, literalmente, olhar sobre, e observar a igreja, e visitar a igreja, e amar a igreja. O presbítero, ele vela pelas almas. E um médico, meus irmãos, negligente, pode prejudicar o corpo. Se ele não for um bom médico, ele pode passar um remédio errado, uma receita errada, um diagnóstico errado. Se ele não for um estudioso. A gente, quando vai ao médico, a gente procura os melhores, não é verdade? Um especialista naquela área que você precisa, um especialista para cuidar dos seus olhos,
um especialista para cuidar da sua diabetes, né? Um especialista para cuidar, né, da sua pressão. Você procura o melhor cardiologista se você tem algum problema no coração. Mas um líder negligente, meus irmãos, pode adoecer a igreja inteira. Um líder negligente é pior do que um mau médico. Ele arrasa a vida da pessoa para sempre. E é por isso que o líder tem que ser uma bênção, para abençoar a igreja. Veja o testemunho familiar do presbítero, meu irmão. Paulo diz o seguinte: que governe bem a própria casa, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se a família dele não é um bom exemplo, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? O primeiro rebanho do presbítero é a sua família. Antes de cuidar da igreja, ele precisa cuidar da esposa e dos filhos. Já pensou? Um líder, por exemplo, que é chamado numa descarte de 190 por causa da Lei Maria da Penha, porque está brigando com a esposa. É triste. Já vi líderes que receberam a medida protetiva, né, que não poderia aproximar da esposa. A Lei Maria da Penha teve que sair de casa. É triste, meus irmãos. É triste quando isso atinge a liderança da igreja. O púlpito não substitui a mesa da casa. Nós devemos viver em harmonia em família. Satanás quer destruir as famílias. Você acha que esta festa pagã chamada carnaval não é para destruir o seu lar, sua casa, seus filhos? Trazer a pornografia para dentro da sua casa? Eles gastam milhões, bilhões com sites pornográficos para destruir a sua vida mesmo. Não pensa que Satanás não saiba a sua fraqueza. Ele conhece os detalhes da sua vida e sabe o seu ponto mais fraco. Por isso nós devemos sempre cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, porque mente desocupada é a oficina de Satanás. A autoridade espiritual, então, começa no lar. Um homem pode ser respeitado no conselho, mas se for negligente em casa, já falhou no ministério. Mas vejam bem a maturidade espiritual do presbítero. Veja o que diz o verso 6. Vamos ler comigo, vai aparecer aí na tela, e vamos ler o que diz o texto aí. Não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Então, um recém-convertido, meus irmãos, pode ter entusiasmo, pode ter aquela paixão na alma, mas ainda não tem raízes. E aí vem a tempestade, vem a luta, ele pode cair. Então, a imaturidade produz o quê? Produz orgulho, e o orgulho foi o pecado que derrubou Satanás. Por que o diabo caiu? O diabo caiu porque ele queria assentar acima das estrelas de Deus e ser igual a Deus, por causa do orgulho. O orgulho precede a ruína, diz a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus rejeita aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Líderes não são formados rapidamente. Deus trabalha anos no caráter antes de confiar a responsabilidade. Por exemplo, quem quer ser um pastor presbiteriano? Primeiro, ele tem que ter 3 anos de membro da igreja. Aí fica 1 ano como aspirante ao sagrado ministério, acompanhado pelo pastor, pela igreja e pelo conselho. E depois ele fica mais, vai para o presbitério examina quanto à sua vocação. E aí ele vai então para o seminário, ele fica 4 anos no seminário, fazendo e todo ano dando relatórios, sendo acompanhado pelo pastor, pela igreja, em todas as matérias. O nosso irmão que está começando agora tem 11 matérias. Tem vezes que no seminário tem 15 matérias. E ele tem que estudar, ele tem que dar conta, ele tem que pregar, ele tem que participar do culto, ele é formado. E aí, depois que ele passa os 4 anos, vencer em todas as etapas ali do seminário, ele volta para o presbitério, ele fica mais 1 ano como licenciado, sendo acompanhado por um tutor eclesiástico, e designado pelo presbitério para pregar numa igreja, e sendo acompanhado por esse tutor, sendo aprovado,
ele então é ordenado ao sagrado ministério. Ele prega um sermão de prova diante do presbitério e é examinado em todas as matérias que ele estudou no seminário durante os 4 anos. É a preparação, meus irmãos. É a preparação, e ainda assim, nós podemos correr o risco de alguns não seguirem a boa doutrina. Então, quando um líder cai, meus irmãos, muitos tropeçam. E como uma mosca presa na teia, o diabo, ele tenta prender os ministros para escandalizar o evangelho. A gente hoje tem vergonha da Suprema Corte do país, desses ministros corruptos que estão ali dentro. Mas a gente também se envergonha quando o ministro não honra o evangelho, não honra a palavra de Deus, quando o líder não anda de acordo com a palavra do Senhor. Então o texto ensina, meus irmãos, que o ministério não é sustentado por carisma, o ministério é sustentado por caráter. E a igreja precisa mais de santidade do que de habilidades. E o maior sermão de um presbítero é a sua própria vida. A vida do presbítero é a vida do seu ministério. E finalmente, meus irmãos, nós podemos ver aqui, que eu quero só mostrar aqui uma coisa, o testemunho do presbítero fora da igreja. Veja o que diz o verso 7, abra sua Bíblia nesse versículo 7. Gostaria que pudéssemos ler esse versículo. O testemunho público do presbítero. Veja o que diz o texto? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho do de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então nós podemos ver que a vida do presbítero não pertence apenas à igreja. A sociedade observa. O bairro Lindéia observa os presbíteros da igreja. E não só, mas Belo Horizonte. E por onde você passar, você é um representante de Cristo e da igreja na sociedade. E a sociedade observa quem compra e quem paga, quem compra e não paga, quem vive bem na família e quem não vive bem na família. A sociedade observa. E Satanás, ele procura atingir a igreja, o quê? Atingindo os seus líderes. Por isso nós devemos orar pelos nossos líderes, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. O presbítero, meus irmãos, é um pastor auxiliar do Supremo Pastor. O Supremo Pastor da igreja não é o pastor Marcelo, o Supremo Pastor da igreja é Jesus. Ele que é dono da igreja. Eu sou apenas um pastor auxiliar de Jesus aqui nesta igreja. E Jesus, meus irmãos, é quem nos chamou para fazer parte desse ministério. E nós podemos ver que o presbítero, ele cuida de um povo que não é seu. Ele cuida de um povo que pertence a Cristo. Um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. E ser presbítero é privilégio elevado e responsabilidade pesada. A igreja saudável depende de líderes piedosos. E líderes piedosos dependem da graça de Deus. E Cristo é o verdadeiro pastor perfeito. Perfeição nós temos só em Cristo. E nós estamos correndo atrás dele, para fazer a vontade dele. Nenhum presbítero cumpre perfeitamente essas exigências, somente em Jesus. Por isso, todo líder deve servir com o quê? Com humildade, ser humilde, dependência e arrependimento constante. Quando errar, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me a acertar com a tua vontade. Concluindo, meus irmãos, aplicações finais, conviveremos. Em primeiro lugar, servindo a Cristo com vida irrepreensível. Então, os presbíteros desta igreja devem servir a Cristo com a vida ilibada, fugindo da tentação, cultivando santidade, protegendo a família e sendo pacificadores, hospitaleiros. O presbítero deve abrir a porta da sua casa para os grupos de oração, abrir a porta da sua casa para os membros da igreja, orar com eles e por eles. O presbítero tem que ser hospitaleiro. Segunda coisa, valorizando a palavra de Deus. Como é que valoriza a palavra de Deus? Estudando, ensinando, discipulando, defendendo a sã doutrina com fidelidade. Essas pessoas, meus irmãos, que abandonam a palavra de Deus são malditos. Essas pessoas que rejeitam a palavra de Deus estão caminhando a passo largo para o inferno.
Essas pessoas que desprezam a palavra do Senhor, tirando ou acrescentando, receberão os flagelos do Apocalipse. Paulo chega a dizer o seguinte: se mesmo um anjo descesse aqui e trouxesse outra mensagem, seja anátema, maldito aquele que trouxer outra mensagem que não seja a mensagem da palavra de Deus. João, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, diz: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Semana passada eu preguei aqui falando da música Auê, né? É uma confusão, Auê é confusão. E esse cantor trouxe a música Auê para fazer confusão mesmo, para confundir a mente dos crentes. Onde José entrou, Maria sambou, isso é para quê? Isso é para denegrir a imagem do Evangelho. O Evangelho é Jesus, meus irmãos. A verdadeira canção tem que apontar para Cristo. A verdadeira canção exalta os atributos de Deus. Deus é infinito, eterno, em seu ser, santidade, verdade e justiça. A verdadeira canção canta as obras de Deus, exalta os feitos de Deus, e não abre para a cultura pagã, mas que prega o verdadeiro Evangelho. Então, se alguém tirar qualquer coisa ou acrescentar, essas pessoas receberão os flagelos do Apocalipse. Por isso, nós devemos valorizar a palavra de Deus. E, finalmente, sustentando os nossos líderes em oração. Os nossos líderes não são perfeitos, e eles carecem das nossas orações. A igreja deve cobrir os pastores e presbíteros com intercessão constante, pois eles estão na linha de frente da batalha espiritual. E outra coisa, nós somos a igreja militante, meus irmãos. Nós estamos aqui militando contra o mundo, contra o pecado, contra as trevas, contra as ideologias, contra as heresias, para trazer a mensagem de Cristo para o coração do povo. E que o Senhor levante entre nós homens segundo o seu coração, e que todos sigamos o supremo pastor, Jesus de Nazaré, o Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém?